E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai entender o conceito de fasor e por que ele vai ser importante na nossa análise de circuitos em regime senoidal. Para isso, vamos partir aqui da nossa fonte de tensão senoidal, que tem a forma V de t igual a Vm cosseno de ômega t mais φ, que é a fase da tensão aí. Para começar essa nossa análise, tu tem que lembrar que o cosseno de ômega t ele é a parte real do E. O cosseno de θ é igual à parte real de E na jθ. Lembrando que E na jθ é o cosseno de θ mais J seno de θ. Então, olha só, partindo dessa nossa definição, a gente vai escrever o V de t de uma outra maneira. V de t vai ser Vm vezes a parte real de E na ômega t mais φ vezes J. Agora eu vou passar esse Vm para dentro do real. E esse E na jωt mais jφ, eu vou escrever como E na jωt vezes E na jφ, porque é uma multiplicação de exponenciais, tu soma lá os argumentos da exponencial. Então isso aqui vai ficar Vm E na jωt vezes E na jφ. Agora, chegando aqui, eu vou fazer o seguinte: V de t é igual ao real do Vm E na jφ vezes E na jωt. E agora eu vou definir o nosso fasor V como sendo Vm E na jφ. Que isso implica aí para nós? Primeiramente, nota que a definição de fasor aqui, ela possui esse chapéuzinho aqui para diferenciar ele dos outros tipos de variáveis. Aqui a gente vai ter o que seria lá o módulo daquele nosso cosseno lá, ou seja, a amplitude dele, e aqui a gente vai ter a fase. A única diferença dessa representação para aquela outra lá é que não está presente o ômega. Então, cadê o ômega? Por que a gente tirou o ômega aí dessa relação? Olha só, a gente tem aqui um circuito elétrico formado aí por alguns indutores, alguns capacitores e um resistor. A gente tirou o E na jωt dessa representação justamente por causa do seguinte: imagina que essa nossa fonte V é senoidal. E agora a gente quer descobrir, por exemplo, qual é a corrente que passa aqui nesse indutor L2. Eu não sei exatamente qual é o módulo dessa corrente, mas uma coisa eu posso ter certeza, que essa corrente I, ela vai ser dessa forma aqui, ó, Im cosseno de ômega t mais φ. Então o que acontece? Qualquer corrente, se eu quiser essa corrente aqui, ela vai ter exatamente essa forma aqui. Basta tu descobrir o Im e o φ. Mas essa parte aqui, ó, o ômega t, é constante para qualquer corrente e para qualquer tensão que tu queira descobrir desse circuito. Por isso a gente pode tirar ela dessa resposta e representar essa corrente I como sendo um fasor I. I que tem um valor máximo e uma fase aí que vai depender da fase da fonte. Isso não quer dizer que a frequência não vai ser importante para os nossos circuitos. Ela vai ser importante justamente porque na hora da gente transformar esses elementos aqui, ó, os indutores, os capacitores e os resistores para o domínio da frequência, vai ser a frequência ômega que vai dizer como é que a gente vai fazer essa transformação. Mas por enquanto a gente ainda não está preocupado com isso. A gente está preocupado em entender por que a gente está usando esse conceito de fasor aqui. Então tu não pode esquecer que isso aqui, o que significa o fasor? Significa um módulo, ou seja, uma amplitude, um tamanho, uma fase, ou seja, vai ser um deslocamento inicial do fasor
E está implícito dentro dessa representação um E na J ômega t, que é o que vai fazer a função oscilar ao longo do tempo. Então, tu tem que pensar que um fasor, na verdade, ele está variando ao longo do tempo, mas a gente está usando só essa representação aqui. Por fim, a gente vai mostrar agora o diagrama fasorial e entender como é que ele vai ser importante. Olha só, a gente pode pensar no diagrama fasorial, primeiramente, como sendo aí um par de eixos reais e imaginários. Agora vamos pensar que a gente está aplicando no nosso circuito uma tensão senoidal de amplitude Vm e que ela está com fase zero, ou seja, a gente está começando ela exatamente no instante zero e ela é um cosseno. Então, no instante inicial, a nossa tensão vai estar aqui. Ela vai valer Vm. Com o passar do tempo, essa tensão oscila. Então, após um tempo, a gente vai dizer que esse vetor Vm está girando. Então, após algum tempo, a gente vai ver que esse vetor Vm vai estar aqui, ó. Por exemplo, aqui. Nota que o módulo dele continua sendo Vm. E aqui apareceu um deslocamento temporal. Só que isso aqui a gente não vai estar representando. Isso aqui tu tem que só imaginar. Só imagina que esses eixos aqui estão rodando e que ele está variando ao longo do tempo. Então, se passou um instante de tempo aí, t0, e o vetor chegou aqui, então, nesse momento, a tensão que a fonte está produzindo é essa fonte aqui, ó, é essa tensão aqui, ó, que é menor, justamente porque o cosseno começa no seu valor máximo e vai diminuindo. Vai ter uma hora que essa tensão vai estar exatamente em cima do eixo imaginário. Quando essa tensão estiver em cima do eixo imaginário, a tensão produzida pela fonte é zero, porque uma tensão imaginária não existe. Isso é bastante importante de tu entender. Além disso, como é que tu vai representar aí outros vetores, outros fasores aí nesse diagrama? Imagina que tu tem aqui um Vm que está representado em cima do eixo real. E daí tu descobre lá, por exemplo, que a corrente do teu circuito tem a seguinte forma. I igual a Im E na J, por exemplo, 120 graus. Aí tu vai pegar esse teu diagrama fasorial aqui, tu vai achar o ângulo 120, então tu parte daqui, vai mais ou menos até aqui. E daí desse ângulo de 120 tu vai traçar a tua IM. Agora, esquecendo esses dois fasores aqui que a gente obteve passando o tempo, nota que a gente tem aqui o Vm e o Im. O que é importante tu notar? Que o E na J ômega t, ele é comum aos dois fasores. Então, no nosso V, que vai ser Vm E na J0, está implícito um E na J ômega t. E no I aqui também está implícito um E na J ômega t. Então, os dois giram com a mesma frequência. Se eles giram com a mesma frequência, então o ângulo entre os dois é sempre o mesmo. Por isso que a gente não precisa ficar pensando na coisa sempre girando, mas ela está girando. Mas se tu pensar assim, a diferença entre os dois vai ser sempre a mesma, justamente porque eles estão sendo excitados sob a mesma frequência e a resposta de todo o sistema vai ser sempre nessa frequência ômega i. Então, era isso. A gente entendeu hoje aí o conceito de diagramas fasoriais, de fasores, e a gente vai ver como é que eles vão ser importantes para a resolução dos nossos circuitos, mas antes a gente vai ter que ainda revisar um pouco o cálculo com fasores e vamos ver como é que funciona essa coisa aí. Era isso aí, até lá.